Olá, professor. Meu grupo e eu vamos apresentar o trabalho de técnicas em biologia molecular, vacinas de RNA mensageiro. O grupo é composto por mim, Cláudia Adriene, pelo Carlos Alberto, a Débora Vilauba, a Maria Antônia e a Thais Caroline. Primeiro, eu vou falar o que é a vacina de RNA mensageiro. Elas são um tipo de imunizantes em estudo que é utilizado para proteger pessoas de doenças infecciosas. E como funciona a técnica? Bom, primeiro eu vou falar o objetivo do RNA mensageiro. Assim como das outras vacinas, o objetivo dele é criar anticorpos contra os vírus que podem ameaçar a saúde humana, só que ao invés de inserir o vírus atenuado ou inativo no organismo da pessoa, esse imunizante ele vai ensinar as células a sintetizarem uma proteína que vai estimular a resposta imunológica do corpo. O funcionamento das células. Bom, nas células temos o DNA, que armazena as informações genéticas, o RNA, molécula que leva as instruções por síntese de proteínas, e também os ribossomos, que são estruturas do citoplasma da célula que produzem proteínas com as instruções trazidas pelo RNA mensageiro. E como é feita a produção da vacina? Aqui nessa imagem temos os 3 passos da criação de uma vacina de RNA mensageiro. O primeiro passo, os cientistas vão identificar a parte do código genético viral que contém as instruções para a fabricação da proteína spike. A proteína spike ela vai permitir que o vírus se acople a uma célula humana. O segundo passo, em laboratório, vai ser criada uma sequência de RNA mensageiro com esse código e também a troca de uma molécula, a uridina, a molécula de pseudouridina. Com essa troca, os sensores não vão conseguir identificar o RNA mensageiro sintético da vacina como ameaça, e assim ele vai ter passagem livre até a célula, que é o seu objetivo final. E no passo 3, o RNA mensageiro ele é envolvido por uma capa de monopartículas lipídicas que vai proteger e facilitar a sua absorção pelas células. Aí ele já vai estar pronto para ser injetado em humanos. E por que a vacina de RNA mensageiro é tida como uma inovação? Bom, a técnica ela possui algumas vantagens. Primeiro, a segurança. Como ela não utiliza o vírus não há o risco que ela cause infecções em pessoas com imunidade baixa. E também é uma técnica mais simples que as outras, por utilizar o RNA completamente sintético, então não seria necessário manter culturas celulares ou sistemas complexos no laboratório. O uso do RNA feito em laboratório, ele torna a produção mais rápida do que as outras, e por usar métodos sintéticos, ela pode oferecer uma abordagem mais flexível aos patógenos que evoluem rapidamente e é uma resposta mais rápida a surtos grandes ou pandemias. O RNA mensageiro 1273 da Moderna Therapeutics dos Estados Unidos, né, foi a primeira vacina candidata que entrou, em testes clínicos. Ela é uma vacina baseada em RNA mensageiro encapsulado em nanopartículas lipídicas que codificam a proteína S estabilizada do SARS-CoV-2, a semelhança do Colégio Imperial de Londres, do Reino Unido. O RNA mensageiro BNT162 da BioNTech, né, da Alemanha, que foi desenvolvido em conjunto com a Pfizer e a Universidade de Fudan, em cooperação com a Universidade de Xangai Jiaotong e a RNA Cur Biopharma, da China. Elas se baseiam em antígenos-alvo, além da proteína S, o RBD, que é uma porção da proteína spike que se liga aos receptores imunológicos. A Biocad da Rússia, ela se baseia em experiências próprias, né, com vacinas contra o câncer por RNA mensageiro. O Centro Chinês para Controle de Prevenção de Doenças, a Escola de Medicina da Universidade de Tong e a Stermina Therapeutics, também da China, baseiam-se na síntese de RNA mensageiro da Stermina, com a plataforma de entrega de nanolipopolypeptides, uma estrutura composta de ácido nucleico, policatião e lipídio. Como um vetor de entrega de gene não viral, ela mostra estabilidade coloidal superior, menor toxicidade e eficiência de transfecção de gene extremamente alta. A Arcturus Therapeutics, uma empresa dos Estados Unidos, né, em colaboração com a Duke, Universidade Nacional de Singapura, está desenvolvendo uma vacina usando a tecnologia STAR, que é uma tecnologia própria deles, né, que combina RNA de autorreplicação com a entrega de nanopartículas em uma única solução para a expressão in situ das proteínas do SARS-CoV-2 que induzem uma resposta imune antiviral. A Eterna Immunotherapies, da Bélgica, está desenvolvendo uma vacina usando sua tecnologia Trimix,
que compreende 3 diferentes RNAs mensageiros, que codificam proteínas CATLR4, CD40L e CD70, que estimulam as células dendríticas a ativar células TCD4 e CD8 positivas. A Sanofi Pasteur e a Translate Bio dos Estados Unidos, elas estão desenvolvendo uma vacina de RNA mensageiro na terapêutica de RNA mensageiro da Translate Bio. O Centro Nacional de Biotecnologia da Espanha, ele está desenvolvendo uma vacina de RNA mensageiro com base no vetor de poxvírus altamente atenuado, né, com expressão da proteína S. E a Daiichi Sankyo, do Japão, ela desenvolveu uma vacina de RNA mensageiro que codifica a proteína S usando sua nova tecnologia de entrega de ácido nucleico, baseada em nanopartículas lipídicas contendo RNA mensageiro. Nós iremos falar sobre as alternativas anteriores às vacinas de RNA mensageiro. Há diversas estratégias na realização das vacinas, e aqui nós estamos as 3 principais. Quando utilizam o vírus inteiro ou a bactéria inteira, que é o caso da vacina da gripe. Uma segunda maneira é quando utilizam apenas algumas partes que são responsáveis por acionar o sistema imunológico, que é o caso da vacina contra o tétano. E também aquelas vacinas que utilizam apenas o material genético, que é o caso da vacina do Ebola e também a vacina contra o Covid-19. Vacinas com vírus, elas podem ser de 2 maneiras. Elas podem ser o vírus atenuado, que é o caso quando o agente infeccioso ele é vivo. Então, em laboratório, tem um meio de cultivo dos vírus, mas eles se tornam enfraquecidos. Isso ocorre através de processos que fazem com que ele passe por mutações que são capazes de anular a sua virulência, ou também chamada de a capacidade de induzir a doença. Esse tipo de vacina é o caso das vacinas contra a gripe, a poliomielite, a hepatite A, e também tem os vírus que são inativados, que é o caso quando o agente infeccioso ele passa por uns processos químicos, ou também tem através de processos com altas temperaturas ou pela radiação, que fazem com que eles sejam inativos e, consequentemente, incapazes de causar a doença. Esse é o tipo de vacina contra sarampo ou cachumba, também rubéolas e várias outras. As vacinas com vetor viral, ele pode ser também de 2 maneiras, que é a replicante ou a não replicante. A replicante são quando os agentes virais eles são capazes de se replicar na célula hospedeira, mas eles não são patogênicos em humanos, e eles estimulam a resposta imune adaptativa devido à produção de antígenos. A vacina não replicante, ela é inserida o gene que codifica a proteína S dentro de um vírus incapaz de se replicar no nosso organismo e causar alguma doença. Esses tipos de vacina é o caso da vacina contra a Ebola e também coronavírus. Bom, uma outra alternativa anterior às vacinas de RNA mensageiro são as vacinas de subunidades. Nessa técnica, utiliza-se apenas partes muito específicas do patógeno, seja ele um vírus ou uma bactéria. Nesse caso, então, o antígeno que deve ser reconhecido pelo sistema imunológico pode ser uma proteína ou um açúcar do patógeno. Alguns exemplos de vacinas já desenvolvidas com essa técnica são as vacinas para hepatite B, para pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae, vacina para o HPV, para meningite e uma das vacinas desenvolvidas para a Covid-19. Ainda dentro dessa técnica das vacinas de subunidades, existem as vacinas que utilizam toxoides. Toxoides são toxinas inativadas. Então, é feito o isolamento dessas toxinas e a inativação por formol, em seguida é adicionado um estabilizador e um adjuvante. Alguns exemplos são a vacina para difteria, para o tétano e para antrax.
Existem também as vacinas conjugadas, que seguem a mesma linha de raciocínio. Então, elas utilizam também uma subunidade do micro-organismo, como um polissacarídeo. Porém, essa subunidade será conjugada com uma proteína carreadora. Nesse caso, esse tipo de vacina ela foi pensada especialmente para o combate de bactérias encapsuladas. Um exemplo desse tipo de vacina é a vacina contra a meningite bacteriana causada pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. Em meio à pandemia, a gente teve pela primeira vez o uso das vacinas de RNA mensageiro, que foram desenvolvidas rapidamente. Uma delas foi pela Pfizer e a outra foi pela Moderna. Ambas as vacinas funcionam basicamente da mesma forma. Outra aplicação das vacinas de RNA mensageiro é contra cânceres. Um dos métodos é da vacina que codifica para peptídeos que abrigam essas mutações identificadas num câncer, aí resultando em uma vacina contra um câncer personalizada, composta de neoantígenos específicos para o tumor do paciente. Um exemplo é a BNT-111, que é uma vacina desenvolvida pelo BioNTech, que codifica um conjunto fixo de 4 antígenos específicos do câncer de pele. Além de uma ferramenta contra o câncer e o vírus, a vacina de RNA mensageiro também é promissora contra várias doenças infecciosas e representa um grande avanço na ciência. Essas foram as referências utilizadas pelo nosso grupo. Muito obrigada.